começou a apresentar um déficit na velocidade do crescimento e apresentou diarreia crônica por giardia lamblia. Aos 11 anos, ele começou a apresentar dificuldade de deambular e perda de força nos membros inferiores. Nas doenças da infância, ele apresentou sarampo e varicela e ele negou outras doenças como asma, cachumba, tuberculose, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e alergias. E ele tem toda a vacinação completa. Ele mora com a mãe em um sítio, ele reside em uma casa com 4 cômodos, com fossa sanitária para fervida, e ele cria gado, porco, galinha e capote. No histórico familiar, apresenta hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença arterial coronariana. A mãe ela tem 58 anos de idade, é hipertensa. O pai é falecido aos 30 anos de idade, de infarto agudo do miocárdio. E a tia-avó faleceu de câncer de mama. Ele nega hábitos de etilismo, tabagismo e uso de drogas ilícitas. Como histórico de doença atual, ele relatou cansaço há 3 meses, quando foi internado para um tratamento de pneumonia. Apresentou então um quadro de edema de músculos inferiores e testículos. E um aumento no volume de volume abdominal, fazendo então o uso de furosemida, onde houve uma melhora no quadro do paciente. Então ele passou a fazer uso diário de furosemida e xarope de cloreto de potássio em casa. Há 15 dias ele apresentou melhora do edema de membros inferiores e um aumento no volume abdominal, assim como redução no débito urinário e uma urina espumosa. Há 2 dias ele apresentou edema palpebral e negou alterações do trato gastrointestinal, e ontem referiu cansaço com necessidade de nebulização. Dos dados hematológicos que se apresentaram alterados foram hemoglobina e hematócrito que estavam baixos, as plaquetas aumentadas, os dados bioquímicos, ureia e creatina aumentados, da gasometria, bicarbonato baixo e lactato aumentado. Bom, quando ele completou 5 anos, ele apresentou um quadro de diarreia crônica por giardia lamblia. Esse quadro, conhecido como giardíase, é transmitido a partir da ingestão de cistos contaminados, pode ser por água, alimentos ou as monsuras. As manifestações clínicas são diarreia, geralmente esverdeadas por causa das vitaminas eliminadas, dores abdominais, azia, má digestão e náuseas. Quando passa de 10 dias ou mais, ele passa a apresentar uma diarreia crônica e apresenta fezes pastosas e esteatorreias, perda de peso importante e cansaço. O período de incubação da giardia é de 1 a 3 semanas e a infecção normalmente é assintomática. Sua patogenia ela vai depender da quantidade de cistos ingeridos ou então da virulência do parasita e das condições do paciente. Bom, a giardia ela é ingerida na forma de cisto, onde ela vai haver a diferenciação do intestino delgado para a trofozoíta. Os trofozoítas eles aderem à mucosa intestinal, causando a atrofia dessas células, o que dificulta a absorção de certas vitaminas, causando a diarreia esverdeada. A não absorção de nutrientes e vitaminas em certos casos ocasiona danos à saúde, como a desnutrição alimentar, a vitaminose por eliminação de vitaminas lipossolúveis e o déficit no crescimento quando criança. Porém, nosso paciente possui um déficit de crescimento, mas ele não está associado ao parasita, porque ele tem uma doença genética conhecida como mucopolissacaridose. Bom, a mucopolissacaridose é uma síndrome genética que leva à disfunção enzimática que causa depósitos de glicosaminoglicanos em diversas partes do corpo. Esse depósito ele pode comprometer o desenvolvimento normal da criança e levar a complicações musculoesqueléticas, cardíacas, respiratórias e neurológicas. Existem 6 tipos de mucopolissacaridose, mas no caso a gente vai focar na mucopolissacaridose tipo 1 e a tipo 2, que é a síndrome de Hurler e a síndrome de Hunter, respectivamente. Bom, a MPS tipo 1 ou síndrome de Hurler é resultado da falta da enzima alfa-hidrogenidase, que ocasiona acúmulo nas células do tecido conectivo de sulfato de heparã e sulfato de dermatano. Essa síndrome é causada por uma mutação no gene DUA, no cromossomo 4, braço curto, região 1, banda 6, subbanda 3. A mucopolissacaridose tipo 2, ou síndrome de Hunter, ela é resultado
sulfato 2-sulfatase, ocasionando também o acúmulo nas células dos tecidos de sulfato de Paran e sulfato de dermatan. E essa síndrome ela é causada por uma mutação no gene DS, no cromossomo X, braço longo, região 2, banda 8. Esse é um quadro comparativo dos sintomas dessas síndromes e é onde a gente pode ver que o nosso paciente ele apresenta alguns desses sintomas, como perda visual, esplenomegalia e o retardo mental. E esse foi um dos motivos, essa semelhança dos sintomas foi um dos motivos que nos levou a ter uma dúvida em relação a diagnóstico quanto a síndromes. Bom, o paciente também apresentou pneumonia, sibilo de hábitos pulmonares, febre, mucosas coradas, cansaço, e a gente associou todos esses sintomas a um quadro de paracoccidioide micose. A gente fez essa associação justamente por ele viver em área rural, onde esse fungo ele é bem comum. Isso. E a paracoccidioide micose ela é uma micose sistêmica e endêmica de grande interesse para os países da América Latina, e ela é causada pelo fungo termodimórfico Paracoccidioides brasileiros. Em primeiro momento, haverá uma resposta do tipo TH1, onde vai ter bastante interferon gama. Esse interferon gama vai recrutar macrófagos e esses macrófagos irão ativar TCD4 e TCD8. Esse TCD4 e TCD8, na tentativa de conter o fungo, vão acabar formando um granuloma pulmonar. Porém, após isso, haverá uma depressão da resposta TH1, caracterizando assim a evolução da doença, tendo o predomínio da resposta TH2. Isso que é caracterizada pela ativação de linfócitos B, hipergamaglobulinemia e anticorpos específicos, caracterizando a disseminação da doença. O edema, o nosso paciente apresenta edema, principalmente pelo aumento do volume abdominal. Nós associamos ele a três situações: infecção bacteriana, câncer e mucopolissacaridose. Bom, se o quadro de edema fosse relacionado à infecção bacteriana, nós sugeriríamos uma cultura de líquido peritoneal para análise, porque o líquido ele deve ser estéril, com baixo número de leucócitos e baixo nível de proteínas, e a análise dele é importante para verificar se tem a presença ou não de micro-organismos que podem causar complicações. E se tiver infecção, alguns dos mecanismos que podem ser encontrados são Staphylococcus aureus, Enterococcus sp, Streptococcus sp, entre outros. Bom, como é feita a análise desse líquido então? Primeiro é separado parte do material em tubo estéreo, então é centrifugado, remove-se o sobrenadante e suspende o sedimento, então faz uma lâmina para o gram, semeia em agar maconque, agar sangue, agar tarimarte, nos casos de suspeita de doença inflamatória pélvica, então é incubado em 24 horas a 35 graus Celsius em estufas de CO2 para o agar sangue e para o tarimarte e estufa aeróbia para o agar maconque. E aí, se o resultado der positivo ou negativo, deve-se emitir um resultado parcial da análise. Se o resultado der negativo, deve-se reincubar por umas 48 horas na mesma temperatura atmosférica. Então, se continuar dando negativo, reporta-se o resultado como negativo mesmo. E se depois de reincubar for positivo, libera-se o laudo. Se na primeira incubação der positivo e encontrar-se um isolado significativo, deve-se identificar e realizar o antibiograma, então libera-se o resultado. Bom, o controle de qualidade para a cultura de líquidos peritoneais é verificar os meios de cultura, a identificação das amostras, os reagentes empregados, a metodologia utilizada e a competência dos profissionais. Para as placas de Petri, deve-se controlar quanto à sua esterilidade, a capacidade de permitir o crescimento e a inibição dos patógenos. E de acordo com o estabelecimento para o controle de qualidade interno, de cada insumo ou teste utilizado, deve-se verificar exatidão por meio de aprimoramento e precisão por meio de reprodutibilidade. E na fase analítica, deve-se controlar e observar os métodos e os meios de cultura utilizados para a obtenção de melhores resultados. Outra sugestão seria o câncer, porque ele apresenta o cansaço, o edema e o aumento do volume abdominal. Para isso, seria interessante um exame citopatológico do fígado e verificar as características morfológicas das células, que quanto menos diferenciação, é mais indicativo de câncer.
Mas, no nosso caso, mesmo o paciente tendo um quadro de câncer na família, a gente sabe que a mucopolissacaridose causa esse aumento do volume abdominal. Então, por isso, a gente já descarta a parte da infecção bacteriana e do câncer, associando essa à mucopolissacaridose. Para o tratamento do edema, foi administrada a furosemida, que é um diurético de alça, que é com o objetivo de reduzir o edema. Ele é um inibidor do cotransporte de sódio, cloreto e potássio, onde esses íons ficarão presos na luz e atrairão água. Essa atração por água aumenta a excreção urinária, o que diminui a pressão arterial e diminui o edema também. Outro medicamento que ele toma é o xarope de KCl. Ele é um repositor eletrolítico. Então nós associamos que ele toma esse xarope de KCl justamente para repor um dos efeitos adversos que é causado pela furosemida, que é a hipocalemia, que é a diminuição de potássio. Bom, o paciente também ele apresentou um aumento de creatinina e ureia, que é um quadro sugestivo de insuficiência renal. A insuficiência renal, ela leva a uma diminuição da eritropoetina, que causa um baixo estímulo para a produção de eritrócitos na medula óssea, podendo apresentar um caso então de anemia de doença crônica. A anomalia de Alder-Hey também é um outro fator presente nas mucopolissacaridoses, que causa a precipitação de grânulos em neutrófilos, causando uma produção anômala de leucócitos, linfócitos e monócitos na medula óssea, também levando a um quadro de anemia de doença crônica. As mucopolissacaridoses, elas aumentam os mucopolissaccárides, levando à formação descompensada dos eritrócitos, também levando a um quadro de anemia de doença crônica. Como o heparansulfato, que é um dos glicosaminoglicanos que são acumulados na célula, ele não vai ter sua enzima, então ele não vai ser quebrado em heparina. Para repor a heparina faltante, a gente indica o medicamento heparina, que ele inibe a trombina e vários fatores da cascata de coagulação, melhorando o quadro do paciente em relação às tromboses que podem ser causadas pela própria mucopolissacaridose. Porém, a heparina, com o xarope de KCl, já se sabe que ela aumenta o risco de hemorragia do trato gastrointestinal. Então não é interessante no nosso caso, porque seria mais um sintoma para o paciente tratar, então não caberia nisso. Outro medicamento que nós indicamos foi a epoetina alfa, que ela é um estimulante da eritropoese, que é indicado para pacientes com anemia no caso de doença renal. Ela age nos receptores, ela se liga aos receptores progenitores eritrocitários, onde, por meio, a causa fosforilação do domínio citoplasmático por meio da JAK2. A partir daí, é enviado um sinal de ativação para o núcleo, que ativa a transcrição de genes específicos como a STAT, causando a proliferação celular, a PI3K, que está relacionado com a síntese e proliferação antiapoptótica, e a RAS, a MAP e a ERK, que ativa a mitose e a proliferação celular. Para diferenciar se é Hunter ou Hurler, a gente indicou o sequenciamento de DNA, que ele é importante para localizar os genes mutados ou deletados no paciente. Ele favorece, então, uma adequação ao tratamento do paciente quando é feita a reposição enzimática. Antes de explicar o sequenciamento, é importante a gente saber a diferença entre DNTP e DDNTP. As DNTPs, elas possuem uma hidroxila livre, que permite a ligação com o fosfato da base nitrogenada seguinte. Porém, as DDNTPs, elas não possuem essa hidroxila, elas apenas possuem um hidrogênio que para a reação. E as DDNTPs, elas são as bases nitrogenadas marcadas com fluorocromo, cada base com fluorocromo diferente. Então, visto isso, é incubado o DNA de interesse, as cadeias complementares marcadas com as DDNTPs, junto com o primer. A partir daí é feita uma reação de polimerização que depois será analisada na eletroforese. Essa reação
sempre vai parar diferenciando os tamanhos das cadeias moldes justamente pela marcação por DNTPs. Com a análise da eletroforese, vão ter tamanhos distintos de cadeias moldes, onde poderão ser juntadas da menor para maior e fazer o sequenciamento dessa forma. O controle de qualidade feito no laboratório visa verificar os reagentes, observar a amostra controle, verificar a funcionalidade da máquina por meio de um controle, a identificação dos tubos, a metodologia aplicada e verificar se as DNTPs e as DDNTPs estão viáveis para a utilização. Bom, aí a gente indica um exame para o paciente, que é o exame de quantificação da enzima, que ele é importante para saber se a síndrome é por total falta da enzima ou por apenas a deficiência dela. Então, nota-se alfa-hidroronidase para a síndrome de Hurler e hidroronidase 2-sulfatase para a síndrome de Hunter. E aí, então, a gente indica a terapia de reposição enzimática para o paciente, que nada mais é que a reposição da enzima faltante com base na situação da síndrome. No caso da síndrome de Hurler, a enzima que deverá ser reposta é a alfa-hidroronidase, e no síndrome de Hunter é a hidronato 2-sulfatase. Porém, tem uma desvantagem nessa reposição, que é um tratamento muito caro, podendo ser levado a R$1,5 milhão ao ano. Bom, os sintomas como nanismo hipofisário, perda de força de membros inferiores, déficit visual e auditivo, cardiomegalia e hepatosplenomegalia, nós associamos todos ao quadro de mucopolissacaridose também. E como conclusão, a mucopolissacaridose ela trata-se de uma doença rara, de difícil diagnóstico e difícil distinção entre as suas formas de apresentação, uma vez que os sintomas apresentados eles são semelhantes em todas elas. Mostra-se um quadro de difícil tratamento com viabilidade para apenas amenizar os sintomas e gerar mais conforto ao paciente, posto que a reposição das enzimas deficientes consiste em um tratamento caro e que não representa grandes mudanças na sobrevida dos pacientes. Bom, meninas, será muito boa a apresentação, uma parte dela eu já havia visto. Então, com relação à parasitologia, a proposta que foi a introdução da giardia para explicar um pouquinho esse déficit de crescimento. E aos 5 anos ele teve uma giardíase e vocês colocaram direitinho que na verdade essa giardíase da infância não teve nada a ver com a deficiência de crescimento do paciente. Com relação à giardíase, deixa eu chegar. Eu acho que vocês falaram tudo direitinho, tá? A única coisa que eu acho que ficou um pouco falha, no slide onde vocês colocam manifestações clínicas e a diarreia crônica, eu acho que vocês, além de falarem que ele tem as fezes pastosas, esteatorreitas, a gente tem também nessa fase aqui, justamente nessa fase que o paciente vai ter essa avitaminose. As principais consequências da má absorção das vitaminas lipossolúveis. Então, acho que isso deveria estar aqui embaixo do texto. E tinha mais alguma coisa aqui? Mostrei? Tinha alguma outra coisa? Eu achei interessante o link que vocês fizeram, falando que não tinha nada a ver em uma relação avitaminose. Então, é o que vocês colocaram aqui no slide que vem depois da animação, que deveria estar junto com o slide da diarreia crônica. Tá? Depois tinha alguma coisa que vocês fizeram. De diagnóstico da giardíase, vocês não. Aí, como que a gente faz o diagnóstico da giardíase? Como vocês acham que eles diagnosticaram lá aos 5 anos de idade? A gente pode diagnosticar através do exame de fezes, que é um método de
cáustico consiste no método de centrífuga e flutuação. Então, os cistos são mais levinhos e a gente consegue identificar bem através da microscopia deles. Então, e aqui só uma observação. O paciente, quando ele começou a manifestar os sintomas, ele tinha 11 anos de idade, não tinha? Sim. Então, e aí vocês colocam no slide, que eu acho que é desnecessário, que ele nega tabagismo, nega... Ainda bem, né? Faz nada. Nega etilismo, tabagismo... Não trabalha. Ah, não, mas aqui já está com 29 anos. Atualmente ele Ah, já tá tem com 29 anos aqui, ó. Ele A cresceu. última... Ele não Porque a última coisa que eu acompanhei aqui foi com os 11 anos. Eu falei, gente, como vocês colocaram? Tá certo. Então eu queria deixar isso. Parabéns. Obrigada. O que é? Fez primeiro comigo. Pronto, próximo. Quem é o próximo? Alguém próximo. Bom, pessoas, meninas e rapazes, eu gostei da minha apresentação de vocês. Eu acho que vocês transitaram bem aí pela mucopolissacaridose. Acho que vocês tiraram boas conclusões. E aí tem uma paracoxidiomicose na história, né? A minha pergunta é: como é que apareceu essa paracoxidiomicose? O cara em Barra Grande, no Rio de Janeiro, que é Mata Atlântica, ele é agricultor? Não? Ah, Acho que ele conhece. você que estragou o carro. Entendi. Não, porque é um negócio assim que o cara não mora em zona endêmica, né? Quer dizer, para paracoxidiomicose, então fica meio estranho, mas tudo bem. Essa paracoxidiomicose aí, resposta TH1 ou TH2? Principalmente TH1. É. E aí nós achamos em artigos que a resposta TH1 é suficiente para controlar a infecção pelo fungo. O que acontece é que nos pacientes que evoluem para complicações da doença, existe uma depressão da resposta TH1 e não associada a um fator comum, vai depender muito da condição do paciente. E aí, quando a resposta TH1 está deprimida, a gente tem a supressão da resposta TH2. Que aí vai gerar todos aqueles anticorpos específicos, e aí pode agravar o quadro de inflamação. Assim. E aí o fungo, inclusive, se dissemina, né? Para linfonodo, etc. E nessa resposta TH2, muito ou pouco anticorpo? Muito. Tem hiperglicemia também. Anticorpo protetor serve para alguma coisa esse anticorpo? Não. Essa é uma das doenças em que o anticorpo não serve para muita coisa, porque você vai produzir esse anticorpo, contra alguns determinantes antigênicos do paracoccidioides, mas não é um tipo de anticorpo que vai fazer lá grande coisa, porque a infecção permanece e os linfonodos continuam a aumentar e a doença progride. Agora, em relação ao tratamento da paracoccidioides, eu vou entrar um pouquinho na área do professor Walter aí. O que vocês sugeririam? O que vocês vão abordar? Falei que vocês estão bocados. Eu acho que seria um antifúngico. Sensacional! Sensacional! Muito bom, excelente resposta. Algum, assim. Não, a gente
gente não, sinceramente, a gente nem passou despercebido essa parte. É um fronteiricinho, né? Tem alguns aí. Interessante. Para acabar com o filme. Não, legal. Não, tem outros também. Tem trabalho com sulfas, que são normalmente a abordagem inicial. Tá? Mas legal, gostei da apresentação de vocês. E eu acho que em termos de fundamento, acho que vocês poderiam ter explorado um pouquinho mais a tal da história dos glicosaminoglicânicos. Para que servem os glicosaminoglicânicos? Qual é o papel deles em termos de matriz? E tratamento para mucopolissacaridose, alguns tratamentos, para o caso especificamente da síndrome de vocês, que é a síndrome de Hurler, que vocês apontam, transplante de células tronco hematopoéticas. Só que a gente achou também que era assim, a chance de 1% dos pacientes que têm a chance de conseguir fazer, porque é um processo que tem que ser feito logo na infância, então assim, tem que ser diagnosticado muito cedo e não é um tratamento viável para os pacientes. Aí a gente achou melhor abordar mesmo o restante que tratava dos sintomas, né? Ok, é isso, obrigado. Bom, pessoal, eu não gostei da apresentação de vocês, ficou bem. As imagens, as animações ficou interessante e fácil de entender. Indo lá para a parte de biologia molecular, eu achei que o Carlos se perdeu um pouquinho na hora de me explicar, deu uma enroladinha assim, que também não é tão fácil de explicar, eu entendo, mas achei um pouquinho fora de contexto, talvez, essa parte nossa aqui, porque vocês estavam falando da mucopolissacaridose, aí depois vocês falam do tratamento, né, da insuficiência, e aí voltam para o diagnóstico de mucopolissacaridose. Quando vocês falaram das diferenças, eu falo que era no cromossomo X, no cromossomo 14, 4, vocês poderiam já introduzir ali, talvez. Então, que aí fica fora de contexto mesmo, né? Fica solto. E aí é um pouco. Eu senti também a falta de um esquema do gene, por exemplo, para mostrar como que é, onde é a mutação. Então, acho que isso acrescentaria a gente entender qual que é, de fato, essa mutação, qual que é como seria normal, como seria mutado. E vocês explicaram como que é a técnica, o fundamento da técnica, mas expliquem agora como que, um pouco mais de detalhes, assim, vocês falaram como que é o sequenciamento. Você tem um Gideox, esse é um dos métodos, né? Que método é esse sequenciamento? É o método Sanger. Método Sanger. Existem outros métodos, né? Mas como seria o trabalho, assim, pegou o sangue, sei lá, pegou a amostra biológica, e aí o que vocês fazem? Vocês só explicaram o que é o Gideox, Tem que fazer a extração do DNA da amostra do sangue do paciente, e aí eu acho que já faz o sequenciamento, né? Faz o PCR, né, que seria já a técnica, e aí faz a eletroforese para identificar os fundos. Então aí eu fico, porque vocês não puseram a estrutura do gene, eu fico na dúvida, porque eu não sei se seria necessário fazer um RT-PCR para pegar os... Eu não sei onde está a mutação, né? Então talvez seja necessário fazer um RT-PCR, transformar esse DNA e aí sequenciar. Então, por isso ainda mais a necessidade da estrutura do gene. Tá bom? Mas eu gostei bastante do trabalho, parabéns. Obrigada. Sou eu?
parabéns pela apresentação de vocês. A mesma sensação que o Fábio teve, eu também tive, tinha até anotado aqui. Tipo, vocês começaram a falar de uma coisa, mudaram de assunto e voltaram no assunto. Eu acho também que seria muito bom se vocês tivessem colocado o sequenciamento da diferenciação das dois tipos de polissacaridose. Logo depois daquele quadro, vocês explicam a diferença entre as duas doenças, a diferença clínica, né? Que daí seria como um teste confirmatório para teste laboratorial para diferenciação do tipo de doença. Com relação à parte de controle de qualidade, vocês pontuaram direitinho tudo que tem que ser avaliado. É lógico que se a gente entrar em cada um daqueles quadrinhos, né, a gente consegue expandir e falar um montão sobre cada um deles. E aí depois vocês falaram também de controle de qualidade na parte molecular. Então, fiquei feliz que vocês abordaram bastante a parte de gestão. Acho que da minha parte é só isso mesmo. Parabéns. Sim. Primeiro, vocês trabalharam com alguns medicamentos no caso, o mais óbvio aí é a heparina, certo? Se vocês assumem como uma deficiência ali, né? Aí seria a lógica do tratamento que você vai não na causa, mas deficiência que causa todas as demais complicações, certo? Só que aí vocês disseram para mim que tem um problema para a heparina quando ela é usada junto com o KCL. Vamos lá, Carlos. Ou demais integrantes. O que acontece aí? Olha, eu não achei direitinho a explicação certa. Procurei. É muito complicado essa parte de farmácia, porque cada um diz uma coisa e, assim, é bem confuso essa parte. Mas onde você acha essa informação, Carlos? Na bula do xarope, de KCL. Aí foi uma coisa que me chamou a atenção, eu tentei procurar em artigo, não A achei. gente começou querendo sugerir a heparina. A gente foi atrás das informações sobre a heparina. E a gente descobriu que tinha uma medicamentosa. E aí ela causa a hemorragia do trato gastrointestinal, aumenta o risco. Ela tem. A heparina associada com o xarope de KCL. Aumenta o efeito anticoagulante, né? Isso. Quais seriam? A heparina é um anticoagulante, né? Quais seriam? O que vocês acham? Quais seriam? Pela lógica, não achou, ok, nem sempre a gente encontra mesmo. Mas quais seriam as possibilidades para isso? Qual seria a lógica? Conseguiram pensar? O que poderia acontecer para que o efeito da heparina fosse aumentado? A gente sabe que a vitamina K está muito associada no processo de coagulação, né? Ela está ali envolvida a vitamina K. Talvez se a gente repor muito desse íon, a gente pode potencializar o efeito da heparina. Então, a minha pergunta foi justamente para eu eliminar essa resposta. Eu queria saber se isso não estava envolvido de alguma forma, se vocês estavam pensando nisso. E o senhor Santos que não poderia pensar. Sabe por quê? É muito comum essa confusão. O problema, normalmente, que isso acontece é com a vitamina K, não com o KCL. O KCL é o carbonato de potássio, a vitamina K é a fitomenadiona, é outra coisa. Então, a vitamina K ela é um antídoto da ação de alguns anticoagulantes, mas não da heparina, seria da varfarina. E aí o KCL não tem relação aí direta com esse mecanismo não, tá? Uma segunda e última, então, no meu tempo bastante limitado, que o senhor Gianni não é tão generoso assim comigo. Vocês poderiam concluir aquele raciocínio, a parte final do raciocínio da furosemida nesse caso? Só para eu ver se ficou claro mesmo. Como que a furosemida ela é indicada por quê aí? Como que ela atua para reduzir
Coedema. Ela é indicada com edema, então, ok. No caso, ela age no cotransportador da... Sódio, Perfeito, cloreto e potássio. perfeito. Aí a gente Vamos- sabe que esses íons estão associados à atração de água. Quando a gente absorve esses íons, juntamente com isso a gente absorve água também. Como o paciente já tem um quadro de edema, não é interessante para a gente gerar mais acúmulo de líquido no meio intracelular. Então, quando a gente inibe esse cotransporte, a gente não absorve esses íons. Consequentemente, a gente não atrai muita quantidade de água para o meio intracelular. E aí eles são eliminados todos juntos pela urina junto com o excesso de líquido, amenizando o quadro de edema. Ok. Então ele não vai reter líquido, concorda? Sim. Só que no caso o paciente já estava com o líquido retido. Como que ele vai ajudar a eliminar o líquido que estava retido? Porque essa é o ponto que eu queria chegar para a gente discutir esse finalzinho do... Porque uma coisa é, vou eliminar mais líquido, eu vou diminuir a chance de eu ter um acúmulo, aumentar o edema. Mas se o edema já está estabelecido, como que ele ajuda? Por causa da filtração, no caso, essa parte desse inibidor ocorre na alça ascendente de Eng, que é onde grande parte é filtrada. E justamente... E absorvida, é isso. Justamente isso, assim, eu acho, pelo meu pensamento, o sódio, ele atrai água, principalmente o sódio. O sódio, eu acho que ele vai puxar toda a água presente nesse que está passando durante a filtração. Vamos pensar juntos. Perfeito, então você sempre perfeito, tá, Carlos. Mas só que o final, o fechamento é que está sentindo que está deficiente aí. Você vai eliminar, mas líquido precisa diminuir a reabsorção. Sim. Certo? Aí você vai diminuir o volume sanguíneo. Concorda? Sim. Mas você não está perdendo célula, tá? Está eliminando célula juntos? Está eliminando proteína juntos? Se eu vou eliminar o líquido e eu vou reter as células e a proteína, o sangue vai ficar concentrado. Sim. E aí por osmose, Vai atrair a água do edema. tá? Isso não faz sentido. Ok? Então é legal entender o mecanismo das coisas. Tá bonitinho lá na alça de Henle, mas assim, a sequência para chegar até o edema, tá bom? Tem um caminhozinho ali. Obrigado. Ai, minutos, ok. Isso eu não tenho muito para Se falar. puder com esse programa junto, será um prazer. Não será um prazer também, que prazer. Vamos lá, pessoal, eu gostei bastante, embora tenha um estraga prazer, né? Porque ele veio falar mal do meu paracorpo, mas só nós sabemos de onde sai esse paracorpo, né? E ele também estragou o prazer quando eu ia perguntar do medicamento. Então, me sobrou o Tire Martin. Eu gostei bastante, gente, de todo o programa, de tudo que vocês fizeram de maneira realmente correta, né? Todo esse fluxo aqui de identificação laboratorial, mas eu quero entender por que no líquido peritoneal vocês usaram o Tire Martin e não água chocolate. Qual a diferença da água chocolate e do água Tire Martin? O água de chocolate ele é um meio intensível que é para crescimento da maioria das bactérias. Enquanto no Tire Martin. Então, justamente essa parte, geralmente a gente faz o antibiograma no Tire Martin, né? Porém. Não, mas não, esquece. Não, problema. Desculpa, confundi. Só que aí, no livro, a gente viu essa parte do Tire Martin, mas a gente não se ateve a procurar. Você pode utilizar a água chocolate, o crescimento de vários micro-organismos, porém,
perceber.